Olá, é um prazer tê-los aqui novamente para as discussões desta semana, onde nós teremos de Gênesis do capítulo 18 ao capítulo 23. Eu sou Gustavo Pedrosa, seja muito bem-vindo para essa nossa discussão do Vem e Segue-me. Nós precisamos entender que esse capítulo, o capítulo 18 de Gênesis, trata de uma tradição bem séria para os árabes, que é a hospitalidade. Aquela hospitalidade clássica dos beduínos, que eles são quase amarrados, vamos dizer assim, por juramento, quando eles têm um convidado em suas terras. Em espanhol, nós temos o termo mi casa, su casa, minha casa, sua casa, que vem justamente desta cultura do Oriente Médio. Quando se está em uma tenda e as pessoas viajantes precisam de um lugar, proteção contra o sol, comida, etc., tá? Há um grande poder em receber essas pessoas em sua tenda. A gente precisa se lembrar também e pode ver esse princípio sendo aplicado como um simbolismo na igreja quando nós lemos em Isaías, capítulo 54, versículos 2 e 3: Alarga o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e afixa bem as tuas estacas, porque brotarás a mão direita e a esquerda, e a tua semente possuirá as nações e fará habitar as cidades assoladas. É baseado justamente nessa ideia de hospitalidade, tá? Em árabe se diz ahlam wa sahlam, que significa bem-vindo numa tradução para o nosso português, tá? Ahlam significa parentela, família, se formos traduzir literalmente. E sahlam significa um lugar plano, tá? Então, seria quase como que dizer: você chegou à família e este é um bom lugar para acampar. Então, traduzindo, bem-vindo, seja parte da família, acampa aqui conosco, tá? Então, vamos começar. Gênesis, capítulo 18, versículo 2. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Tá? Vejam aí que Abraão ele correu, talvez até por ele já ter reconhecido o Senhor. Nós podemos crer que um destes homens era o próprio Jeová. A tradução de Joseph Smith de Gênesis 18, 23 esclarece que os anjos, que eram homens santos e foram enviados segundo a ordem de Deus. Então, alguns veem aí um simbolismo até para a presidência da igreja, esses 3 homens chegando para conversar com Abraão. Versículo 4. Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Lavar os pés era justamente uma dessas práticas de hospitalidade, e essa prática realmente perdurava. É tanto que vamos ver várias histórias de Jesus Cristo tendo os pés lavados, a cabeça ungida. No versículo 6, e Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Esses bolos aí seriam aquele pão sem fermento, ou como se fosse uma tortilha, aquelas tortilhas mexicanas nos restaurantes mexicanos que nós vemos ou nos filmes. É interessante notar que naquela época, talvez, tá, até hoje mesmo, não se comia com o inimigo. E de fato seria um ato de paz comer com ele, seria um ato de
reconciliação. Então pensem em como Deus nos convida a partilhar de uma refeição todo domingo em sua casa, em sua tenda, na igreja, o sacramento. Ele nos convida a partilhar dessa refeição com Ele em sua casa. Nós não somos estranhos a Deus. Não há inimizade entre nós e Deus. Há um ato aí de reconciliação. Se um desses homens realmente é o Senhor, é curioso pensar em Jeová aparecendo em forma humana, como o irmão de Jared contemplou. Também é curioso ver o Salvador comendo. Em Lucas, capítulo 24, versículo 43, nós podemos ler o seguinte. Lucas, capítulo 24, versículo 43. O que ele tomou e comeu diante deles, tá? Quando foi apresentado um peixe assado e um favo de mel, depois que ele estava ressurreto. Então, nessa passagem ele se mostra ressurreto comendo. Aqui ele se mostra ainda não ressurreto, mas se pensarmos que um desses homens era o próprio Jeová, Jesus Cristo, ele se mostra não ressurreto comendo, como Éter contemplou, como no livro de Éter, o irmão de Jared contemplou a forma física dele. Tá? Continuando, Gênesis 18, versículo 9, e disseram-lhe, onde está tua mulher Sara? E ele disse, ei-la aí está na tenda. Ele pergunta por Sara e ela está na tenda. Então, no Oriente Médio, há essa visão da mulher como um tesouro oculto. Na Geyer Anderson, que é um museu no Cairo que conserva as características de uma casa, há uma área que as mulheres podem ficar ouvindo a conversa por trás de véus. Eu vou deixar uma imagem aí para vocês. A tenda seria este tipo de santuário. Versículo 10. E disse, certamente retornarei a ti por este tempo da vida, e eis que tua mulher, Sara, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. É reconfirmada aí a promessa do filho, feita em Gênesis, capítulo 17, versículo 19, que discutimos. E o versículo diz o seguinte, na verdade, tua mulher Sara te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu convênio por convênio eterno para a sua semente depois dele. Tá? Então eles sabiam que teriam semente, só não sabiam que seria assim, dessa forma. E eles tentaram outros meios, por exemplo, Agar e Ismael. Eles foram atrás de fazer acontecer. Isso pode ser uma lição para nós. Às vezes a gente não entende como o Senhor vai cumprir suas promessas para conosco, mas a gente corre, a gente vai atrás, a gente tenta fazer acontecer. Às vezes será de um jeito imperfeito, mas o Senhor ele só espera a perfeição de nós depois desta vida, tá? Versículo 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. O costume das mulheres, falado aí, é a menstruação. Já Sara já estava no período que nós hoje, no mundo moderno, conhecemos como menopausa. Versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Esse riu-se aí pode significar a risada de alegria. É tanto que o nome Isaac significa risada e alegria. A palavra aí pode ter o significado de rir, brincar, gracejar, debochar, zombar.
Talvez seja aquela risadinha que nós damos quando não estamos acreditando que algo seja possível. Nós não sabemos, tá? Mas parece, ou pela ideia do texto, pode ser esse o caso. Versículos 13 e 15. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que ainda darei eu a luz, havendo já envelhecido? E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. O Senhor, claro, conhecia os pensamentos de Sara. Tá? Ela ainda tenta esconder do Senhor esse momento de dúvida que teve, como nós às vezes tentamos encobrir nossos erros, sejam eles pequenos ou grandes. É natural do ser humano mortal. Tá? Versículo 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado retornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Tá? Frase semelhante foi usada no capítulo 1, versículo 37 de Lucas, ao anunciar a gravidez de João Batista. Vamos conferir Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada será impossível. Aqui haveria coisa alguma difícil ao Senhor. Versículos 17 a 19. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então o Senhor está perguntando: eu vou esconder de Abraão o que eu faço? Já que é com ele que eu estou fazendo convênio, e ele vai ser uma grande nação? Porque eu o conheço, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele que guardem o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele falou. Tá? Esse é o convênio abraâmico, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele falou. Então ele, o Senhor, me conhece tão bem que pode nos fazer essas promessas. Não é sobre isso que se trata a bênção patriarcal. Também vou deixar um card aqui em cima sobre o vídeo que publicamos sobre o convênio abraâmico, para que possamos entender o que era que o Senhor faria vir sobre Abraão, que acerca dele havia falado. E ele faz isso conosco por meio da bênção patriarcal. Tá? Podemos ver também no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 11, versículo 11 a 22, quando Paulo vai falar sobre exemplos de fé, tá? Paulo, ele vai dar maior ênfase ao exemplo de fé de Abraão e Sara. É onde ele mais se foca, tá? Nós podemos ver aí pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E de novo sobre Abraão e Sara, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam em tão grande multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Tá? E aí, a gente vê de novo, mais uma vez, sobre Abraão no 17, pela fé Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova, e aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Tá? Então, vejam como ele foca bastante nesse exemplo de Abraão e Sara. Voltemos para Gênesis 18, versículo 21. Descerei agora e verei se, com efeito, fizeram segundo o seu clamor que chegou até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então ele estava falando aí sobre Sodoma e Gomorra. Tá? O Senhor próprio queria ser testemunha dos clamores dos iníquos de Sodoma.
Um bom princípio para aplicarmos em nossas vidas é que nós devemos saber por nós mesmos. Não ficarmos simplesmente, eu ouvi dizer, não sei quem falou. Não, nós temos que nos certificar do que nós ouvimos, dos que nós vimos, do que nós sabemos, tá? Esse versículo aí é um eco de Gênesis 11:5, que também foi debatido por nós quando falamos da Torre de Babel. O Senhor, ele queria, ele próprio, testemunhar a torre e ele desce, tá? Versículos agora do 22 ao 33. Então, viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por causa deles. Olha até que ponto o Senhor vai para preservar um filho seu. Versículo 27, respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu seja pó e cinzas. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura se acharem ali 40. E disse: Não farei por causa dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por causa dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez eu fale. Se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Parece uma sessão de barganha onde o Senhor vai baixando o preço. Na verdade, o Senhor permitiu que Abraão desenvolvesse a sua compaixão própria. Essa história de barganha é bem comum nos bazares aí do Oriente Médio. Barganhar faz parte da experiência da compra. Era a chance de Abraão mostrar sua dignidade, de ser o pai de muitas nações, de demonstrar compaixão até mesmo pela cidade de Sodoma. Ele queria salvá-los, se pudesse. Reparar que este mesmo princípio de poupar uma cidade está contido em Elamã 13, dos versículos 12 a 14. Sim, ai desta grande cidade de Zaraela, pois eis que é por causa dos justos que ela foi salva. Sim, ai desta grande cidade, pois percebo, diz o Senhor, que há muitos, sim, mesmo a maior parte desta grande cidade, que endurecerão o coração contra mim, diz o Senhor. Bem-aventurados são aqueles que se arrependerem, porque eu os pouparei. Mas eis que se não fosse pelos justos que estão nesta grande cidade, eis que eu faria com que descesse fogo dos céus e a destruísse. Mas eis que é por amor aos justos que ela é poupada. Mas eis que chega a hora, diz o Senhor, que quando expulsardes os justos de vosso meio, então estareis amadurecidos para a destruição. Sim, ai desta grande cidade em virtude das iniquidades e abominações que nela há. No versículo 22 de Gênesis 18, a gente pode observar que Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Ah, ele ficou de pé, ele não ficou na posição de subserviência ou ajoelhado. Se a gente vir Lucas, vamos voltar de novo para o Novo Testamento. Lucas capítulo 1,
versículo 19, vai falar sobre aquela visita do anjo Gabriel a Zacarias. E olha no versículo 9 que diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Tá? Assisto diante de Deus é a mesma construção que foi traduzida aqui como em pé diante da face de Deus, de Gênesis 18, tá? Ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Gabriel, ele é membro da corte divina, assim como Abraão. Ambos tinham status. Temporariamente, o conselho divino estava naquela tenda. E aí a gente pode lembrar Amós 3, 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O segredo seria o conselho secreto ou o conselho divino. Os profetas são convidados a este conselho. Eles apresentam a versão sobre a perspectiva humana, a perspectiva terrena. Então, nesse conselho, o profeta do Senhor, o profeta de Deus, tem um lugar de assento, tem voz ativa, apresentando essa perspectiva humana. Em Gênesis 19, nós temos mais uma vez uma questão de hospitalidade. A tradução de Joseph Smith já corrige o versículo 1. Vamos ler o versículo 1 de Gênesis 19. E chegaram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Então a tradução de Joseph Smith aí já corrige na notinha de rodapé A, dizendo que eram 3, não eram 2 anjos, tá? Talvez os mesmos 3 do capítulo 18, a presidência da igreja, talvez, tá? O problema de Sodoma era muito maior do que simplesmente sexual, tá? Eles quebraram qualquer protocolo de interação humana. Contrastem a atitude aí de Abraão no capítulo 18, tá? Com a dos homens de Sodoma. Ló, ele começa o capítulo 19 quase que da mesma maneira que Abraão começa aí o capítulo 18. Era uma violação ultrajante de hospitalidade e mais ainda da relação interpessoal, da relação interhumana. Era a objetificação dos seres humanos, tá? Que havia se tornado o maior mal em Sodoma. Ló, ele estava morando em Sodoma, como vimos também na discussão anterior. Ele criara os seus filhos em Sodoma. Tá? E hoje nós vemos o mesmo no mundo, essa objetificação, onde os outros seres humanos, os nossos semelhantes, o nosso próximo, são um mero objeto para satisfazer as minhas concupiscências, tá? Os meus desejos de ascensão, de poder econômico, sexual e por aí vai. Essa era a maior ofensa de Sodoma diante de Deus. Mesmo que nós não tivéssemos a tradução de Joseph Smith, ainda assim nós vemos como a hospitalidade ela levada a sério, a ponto dele oferecer as próprias filhas, se esse texto fosse a forma correta, mas não foi isso que aconteceu. A gente pode ver a tradução de Joseph Smith, tá? De Gênesis 19, se encontra lá no Auxílios de Estudo, apêndice da tradução de Joseph Smith, TJS Gênesis, no capítulo 19. A gente pode ver dos versículos 9 a 15 como é que foi corrigido, tá? Mas mesmo que o texto de Gênesis permanecesse daquele jeito, chega ao ponto dele considerar tanto essa hospitalidade, a relação interpessoal que ele oferece às próprias filhas para que mal algum não fosse feito
aos hóspedes, mas eu repito, não foi isso que aconteceu. Vamos ler tradução de Joseph Smith, Gênesis 19, de 9 a 15. E disseram-lhe, sai daí, e iraram-se com ele. E disseram entre si, este homem veio habitar entre nós e agora quer fazer-se juiz. Eis que faremos mais mal a ele do que a eles. Portanto disseram ao homem, tomaremos os homens e também as tuas filhas e faremos com eles o que bem nos pareça. Ora, isso estava de acordo com a iniquidade de Sodoma. E disse Ló, eis aqui, eu tenho duas filhas que ainda não conheceram o homem. Deixai-me, rogo-vos, suplicar aos meus irmãos que eu não as traga a vós, e não fareis a elas como bem pareça aos vossos olhos. Pois Deus não justificará o seu servo nisso. Portanto, deixai-me suplicar aos meus irmãos, somente esta vez, que a estes homens nada façais, para que possam ter paz em minha casa, porque para isso vieram à sombra do meu telhado. E iraram-se com Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. Porém os anjos de Deus, que eram homens santos, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Tá? Vamos ver Gênesis 19, versículo 12. Então disseram aqueles homens a Ló, tem alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os para fora deste lugar. Reparem como a salvação ela não é individual, é um negócio de família. Nós discutimos isso, tá? No nosso vídeo sobre o convênio abraâmico. É o aspecto corporativo do convênio. Nós não nos salvamos sozinhos, mas temos que levar, como ele diz aí, alguém mais, teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens nesta cidade. Versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de casar com as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Reparem aí no tipo de pessoa que se casava com as filhas de Ló. Reparar também no tipo de pessoa que as filhas de Ló se tornaram para escolher noivos desse tipo. Esse é o perigo da gente morar em Sodoma. A gente termina rebaixando os nossos padrões aos padrões do mundo. Então, se os genros eram, os noivos eram desse tipo, elas se rebaixaram para escolher noivos desse tipo. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens o pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Se a gente vir aí nesse versículo 16, a gente pode ver que pela segunda vez, porque a primeira está no versículo 10, aqueles homens, porém, estenderam a sua mão e fizeram Ló entrar com eles na casa e fecharam a porta. Então, pela segunda vez, tá? Esses homens santos têm que pegar Ló pela mão. Nesse versículo, eles conduzem todos pelas mãos. Ló e a família, eles se demoravam. E às vezes é assim que a gente age para abandonar os nossos próprios pecados. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não recebas das suas pragas. O Senhor está nos instando a sair da Babilônia. Nós precisamos sair da Babilônia. E Ló se demorava, talvez pensando em tudo que ele tinha construído e que ele haveria de perder, talvez nas amizades que ele havia construído, na influência que ele tinha, talvez, mas nós não podemos nos demorar. Me chama a atenção uma frase de Neil A. Maxwell. O elder Neil A. Maxwell dizia o seguinte, querem uma casa em Sião,
mas desejam manter uma casa de férias na Babilônia. Então, que nós não retornemos à Babilônia, nem que seja por um período curto, o período de férias dos mandamentos de Deus. Não vamos fazer isso. Também me chama a atenção que esses anjos, eles pegaram pela mão. Esse é o cuidado que nós temos e devemos ter quando somos chamados para a obra do Senhor. Não é com grosseria, não é empurrando que nós vamos tirar as pessoas da Babilônia, tirar as pessoas do mundo, mas é pegando gentilmente pela mão, tá? Versículo 17 de Gênesis 19, versículo 17. Aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Tá? Não olhes para trás, a gente deve abandonar os nossos pecados e não voltar a eles, ou até mesmo ter uma atitude saudosista aí do pecado cometido. Ah, tempo bom, né? O pessoal até brinca citando uma iniquidade nunca foi felicidade, mas traz uma saudade. Não, nós não devemos nem sentir saudade desses atos pecaminosos, tá? A gente não pode retornar, somos novas pessoas, é dali para frente. E eles dizem: escapa lá para o monte. Nós mostramos mapas na aula passada, que mostramos a porção de Ló e a porção de Abraão. Não era onde justamente Abraão vivia? Ló ficou ali nas planícies do Jordão, no sopé da montanha, e Abraão subiu. Não era também onde Melquisedeque vivia? E aí isso já não ecoa a lembrança do monte do Senhor, escapa lá para o monte, vai ao templo, para que não pereças, faz convênios com o Senhor, esteja em lugar santo. No Alcorão, a tradição é que a esposa de Ló voltou. É a atitude de não querer largar o pecado que traz a condenação sobre ela. E é também a nossa atitude de não querermos abandonar os nossos pecados, é assim mesmo que a gente fala, né, que traz a condenação sobre nós. Dos versículos 31 a 38 de Gênesis 19, diz o seguinte: então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que se achegue a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele para que conservemos em vida a semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, foi a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que conservemos em vida a semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as duas filhas de Ló conceberam de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe. Esse é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Esse é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Esses versículos aí, eles tentam explicar como os amonitas e os moabitas vieram a existir. Talvez tenha sido até um exagero por parte dos israelitas a essa história ou a história da origem deles. Moabe significa de seu pai, no sentido de vir de seu pai. Ben-Ami, que descende de parente, que é filho de meu povo. A capital da Jordânia, Amã, tem seu nome daí. Como dito, né? Como eu já falei para vocês, talvez seja uma provocação do escritor aos povos vizinhos. Tá? Mas antes de julgar, vale lembrar que a história do dilúvio ainda era bastante recente. Talvez as duas
tivessem julgado que a destruição de Sodoma foi tipo uma destruição em larga escala, como havia acontecido no dilúvio. Então elas elaboraram esse plano para conservar em vida a semente de nosso Pai, como diz aí no versículo 32. Ou seja, no parco conhecimento que tinham, se a história realmente é essa, tá? Elas tentaram prover o cumprimento das promessas do Senhor do jeitinho delas, jeitinho falho, mas foi esse jeitinho que elas tentaram fazer, tá? Mas nós não sabemos. Gênesis capítulo 20. O rei Abimeleque, ele foi um homem honrado. E a gente pode reparar que, apesar de profeta, as características bem humanas ainda estavam presentes em Abraão. Vejam no versículo 11, ele prejulga a cidade e o que realmente encontra é o oposto. E disse a Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Tá? E ele não acha isso naquela cidade. Como a gente às vezes tem uma mente preconceituosa, a gente tem pré-julgamentos, e aí nós somos provados errados. E é interessante notar que aí o Senhor ele interage com um não israelita nessa história do capítulo 20 de Gênesis. Então mostra como o evangelho do Senhor é inclusivo, não exclusivo, assim como o convênio abraâmico que já discutimos. Gênesis capítulo 21, versículo 3. E chamou a Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Isaque aí é um jogo de palavra que significa ele ri em alusão ao fato de Sara ter dado risada ao saber da notícia, como nós havíamos comentado. E no versículo 6, e disse Sara, Deus me fez rir, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Tá? Vejam na nota de rodapé A do rir, a raiz hebraica, sahak, significa tanto rir quanto regozijar-se, como nós também já debatemos no início dessa discussão, tá? Então ela estava se regozijando. Não é um regozijo quando nós olhamos em retrospecto e vemos as promessas de Deus que são cumpridas em nossa vida, não é motivo de regozijo ver que Deus não se esquece de suas promessas, que Ele não se esquece de nós, que Ele honra todos os convênios feitos conosco. Tá? Versículos 9 a 10. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, expulsa esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. A gente não sabe qual é o teor dessa zombaria, tá? Mas deve ter sido séria, porque Abraão concorda em mandar Agar e Ismael partirem. O desentendimento aí entre as duas pode até ter surgido por conta do debate de quem seria o herdeiro ou quem seria aí a esposa legítima, tá? Talvez esse episódio aí já tenha sido o início do teste de Abraão, que culmina depois com Isaac no altar. Deus ele tranquiliza Abraão quanto à partida de Agar e Ismael. E ele ainda manda Abraão dar ouvidos a Sara. Porque vejam, no versículo 11 e 12, pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Tá? O Senhor ele faz promessas a Abraão quanto a Ismael. Versículo 13, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto ele é tua semente. Os árabes se creem que são descendentes de Ismael,
e há promessas para eles também. O Alcorão, ele nunca identificou qual dos filhos ele sacrificaria, só é chamado de filho. Muitos muçulmanos acreditam que o filho a ser sacrificado era Ismael e não Isaac. E ainda hoje há essa disputa, tá? E aí por que testar Abraão se Deus já sabia, já conhecia? E aí Hugh B. Brown ele falou o seguinte: Abraão precisava aprender algo sobre Abraão. E é isso que nós vamos ver em Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que Deus pôs à prova Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. É um teste aí que ele é customizado para provar Abraão. Em inglês, esse Deus pôs à prova Abraão é God did tempt, ou seja, Deus tentou Abraão, Deus provou. Então, depois de tudo que ele já havia passado, o Senhor tinha mais esse teste para ele. E no versículo 2, e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Essa ordem deve ter sido horrível para Abraão. Ele próprio quase foi sacrificado, como vimos também em discussões passadas. O próprio pai de Abraão o tentou sacrificar para os deuses pagãos. Tá? Ele saiu do meio do povo que realizava sacrifício humano e agora chega essa ordem, esse mandato aí do Senhor, o filho que ele esperou por 100 anos, aquele por quem o Senhor cumpriria todas as suas promessas, né? Olha que difícil para ele. E aí a gente pode comparar esse toma agora o teu filho, o teu único filho, no Novo Testamento, com Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Hebreus 11, 17 diz: Pela fé Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova, e aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, único filho. Alguém na terra, Abraão, compreenderia o que o Pai Celestial passaria mais tarde, oferecendo o seu unigênito. Voltando para Gênesis 22, tá? O único filho era o único filho que era de sua esposa primária, a Sara, tá? Por isso que aí é dito único filho. Versículo 3: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e seu filho Isaque e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vemos aí que levantou Abraão pela manhã de madrugada ou cedo, ele se levanta bem cedinho. Ele estava totalmente disposto, tá, a cumprir com a ordem que o Senhor havia dado a ele, mesmo que isso o dilacerasse, tá? A gente pode ver também que nessa tradução, no versículo 14, tá? E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Em português, poderia ser neste monte o Senhor, Jeová, será provido, tá? Então, pode ter sido exatamente o provimento desse unigênito pelo Pai Celestial, ok? O Senhor Jeová será provido para toda a nação neste monte onde ele seria
sacrificado. Era isso que o Pai Celestial passaria mais tarde, tá? Então, por que o Senhor ele pede para que Abraão faça essa caminhada de mais de 3 dias? Por quê? Tá? E aí a gente pode voltar um pouquinho para Gênesis 18, 17 a 18, quando ele diz: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Não. Certamente Abraão ele tinha ciência de tudo que o Senhor tinha preparado para ele. Porque vejam no versículo 5, 4 e 5. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e olha só, e adoraremos e retornaremos a vós. Não é eu vou retornar, nós adoraremos e nós retornaremos para vocês. Ele tinha plena confiança no Senhor, talvez até, tá? Porque foi lhe revelado durante esse caminho. O Senhor conversou com ele. Claro, essa caminhada também de 3 dias é simbólico do sacrifício do Salvador, os 3 dias para ressuscitar e por aí vai, tá? E nessa caminhada, Isaac pergunta, no versículo 7, então falou Isaac a seu pai Abraão e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele pergunta aí, onde está o cordeiro? E no versículo 8, e disse a Abraão, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Esse Deus proverá para si é Elohim. Elohim proverá para si aquele cordeiro para o sacrifício que ele faria, tá? Quando o sacrifício é completo, Abraão ele chama o lugar de Jeová Jirei, ou Jeová Jiré. O Senhor proverá, tá? É essa palavra. Em inglês, tá? Nesse versículo 14, in the mount the Lord shall be seen, tá? Essas preposições no inglês, in the mount of the Lord, it shall be seen. Essas preposições of e it não estão no original. Então seria in the mount, no monte, the Lord shall be seen. O Senhor será visto, ou o Senhor será provido, tá? Então, olha que interessante como nos leva a uma compreensão. Talvez aí Abraão estava sendo ensinado sobre o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo, bem provavelmente, tá? Nessa cadeia de montanhas, Moriá, em sua extensão norte, de acordo com Levítico 1:11, os cordeiros eram sacrificados. Vamos ver Levítico 1:11. E o matará ao lado do altar, para o lado do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor, sobre o altar. Tá? Então era aí que os cordeiros eram sacrificados, no lado norte do altar. E no lado norte do altar há o local que nós chamamos hoje de Gólgota ou Calvário, onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado desde a fundação do mundo. Tá? Nós discutiremos mais quando falarmos sobre o tabernáculo, ok? Se a gente voltar ainda ao versículo, tá? 3,
a gente vê o seguinte, ó. Albardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços. Isaac, ele monta em um jumentinho, assim como Cristo faria para entrar em Jerusalém. Olha que interessante. No versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre seu filho Isaque. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Isaque carrega a madeira, assim como Cristo carrega a sua cruz, como nós podemos ler em João, capítulo 19, versículo 17, e diz o seguinte: E levando ele às suas costas a cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Tá? Então, olha todos esses paralelos da história de Abraão com o Pai Celestial, Isaac, Jesus Cristo e o sacrifício que seria feito. No versículo 7, quando ele diz: Onde está o cordeiro para o holocausto? Cristo é esse cordeiro provido. Podemos ler sobre ele em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então Abraão, ele de alguma forma confiava que o Senhor não deixaria Isaque morto. Talvez ele até cresce que o Senhor reviveria o seu filho, tá? Em contraste com o versículo 5 que a gente leu, adoraremos e retornaremos a vós. Ele não sabia como, não sabia que o Senhor não o permitiria matar, mas que se o Senhor ainda o permitisse matar seu filho Isaque, ele o reviveria, tá? Não há resistência nenhuma da parte de Isaac, mesmo quando fica aí evidente que era Isaac, ele próprio, que seria crucificado. Tá? Se a gente for para o livro de Mórmon, em Jacó, capítulo 4, versículos 4 a 5, porque para este fim escrevemos essas coisas, para que tenham conhecimento de que sabíamos de Cristo e tínhamos esperança em sua glória muitos séculos antes de sua vinda, e não somente nós tínhamos esperança em sua glória, mas também todos os santos profetas que viveram antes de nós. Então isso explica o porquê do Abraão confiar tanto no Senhor. Eis que eles acreditavam em Cristo e adoravam o Pai em seu nome. E também nós adoramos o Pai em seu nome, e com este propósito guardamos a lei de Moisés, que a ele guia a nossa alma. E isso nos é atribuído como retidão, assim como Abraão no deserto, a obediência às ordens de Deus de oferecer seu filho Isaque, o que é a semelhança de Deus e seu filho unigênito. Então todos eles talvez já sabiam aí desse sacrifício, como ele atesta por essa escritura. Alguns escritos judaicos apontam Isaque com a idade de 37 anos, tá? Era a idade aí, que da maioridade e tal, era a idade suficiente para ele entender as coisas. É interessante que talvez seja até próxima da idade de Jesus Cristo, de sua crucifixão, tá? Não é como aquela figura que nós vemos Isaac, um mocinho, um menininho. Talvez tenha sido esse o teste para Isaac aceitar completamente a vontade do Pai. Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, como foi com Jesus Cristo. Nós não sabemos aí quando, tá? Que Abraão compreendeu todo esse simbolismo, mas ele captou a mensagem. João, capítulo 8, Novo Testamento,
Versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Tá? Provavelmente após o sacrifício, ele, Abraão, compreendeu. Tá? John Taylor, no Journal of Discourses, disse o seguinte: se Deus conhecesse de que outra forma tocar os sentimentos de Abraão tão profunda e vividamente, ele o teria feito. Talvez era daquela forma, utilizando elementos aí da infância de Abraão como sacrifício, que ele quase foi morto por ele, tá? Talvez usando de todos os conhecimentos das escrituras que ele já sabia que haveria de ter um Salvador, tá? Ele faz esse teste talhado exatamente para Abraão, para que Abraão se conhecesse, para que Isaac se conhecesse. Joseph Smith, em agosto de 1843, disse o seguinte: o sacrifício requerido de Abraão de oferecer seu filho, Isaac, mostra que se um homem deseja obter as chaves de um reino de vida eterna, deve sacrificar todas as coisas. Gênesis 22, 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Nós estávamos prestes a ser punidos por nossos pecados e milagrosamente nós temos Cristo para ser sacrificado por nós. Eu citei a escritura de Mateus 26, 39. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Talvez o que Cristo queria dizer seria o seguinte: minha vontade em fazer este sacrifício por si só não é suficiente. Não é suficiente só que eu esteja já disposto a fazer esse sacrifício. Assim como o anjo que impede Abraão de realmente cometer o ato de sacrifício. O anjo impediu Abraão de cometer o ato de sacrifício porque viu que a vontade dele era cometer o sacrifício. Então talvez Cristo estivesse tendo isso em mente. Olha, passa de mim esse cálice, eu já demonstrei que tenho vontade de cometer esse sacrifício, de fazer esse sacrifício, mas seja feita a tua vontade. Tá? Foi assim que Cristo reagiu. Versículos 16 a 18 de Gênesis 22, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa nação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Mais uma vez, o convênio é reconfirmado com Abraão, o convênio abraâmico que estudamos. Aqui, o anjo ele usa um artifício de linguagem, é o cognato acusativo. O verbo é intransitivo e o objeto cognato é a forma substantiva do verbo. Por exemplo, viver a vida, sonhar um sonho, dormir um sono. Seria aí uma forma de intensificar. No versículo 18, a promessa é feita de que todas as nações serão semente de Abraão. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Em Gênesis 23, tá? Nós temos o relato da morte de Sara e a negociação de Abraão com Efron, o Eteu. A gente pode se lembrar mais uma vez da barganha, tá? Desse costume de barganhar no Oriente Médio. É importante para entender aí o clamor dos israelitas pela terra que é da possessão deles. Até hoje, ela é disputada. O autor ele incluiu um registro para demonstrar de quem era a terra. Versículo 20.
Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. A gente pode lembrar aí de Gênesis, capítulo 12, versículo 7, onde nós lemos o seguinte: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O Senhor já começava a cumprir. A gente ainda vê o lado humano do patriarca, tendo que passar pela dor de enterrar a sua esposa, a sua amada Sara. Tá? Os profetas, eles não estão eximidos de passar pelas vicissitudes da vida. No versículo 1 e 2 do Gênesis 23, e foi a vida de Sara 127 anos, esses foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e foi Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Que bom que nós temos esses homens que conhecem essas vicissitudes da vida, assim como Cristo conheceu, sendo chamados para agir como profetas do Senhor e estar nos representando diante do conselho nos céus, tendo voz ativa. Então, que nós possamos ouvir essa mesma voz que dialoga com Deus no conselho divino.